Olá, boa tarde, terceiro ano, tudo bem? Vamos iniciar mais um dia de aula. Hoje é dia 14 de junho de 2021. Olha aqui o calendário aqui, né? E nós vamos ter aula hoje de PQVAE, língua portuguesa e matemática. Vamos lá? Então, bora lá. Primeiro vocês vão assistir a contação de história desse livro, tá? Vou postar lá no grupo. E vocês assistam a contação de história de um pequeno livro do bom comportamento, tá? Então, ao assistir o vídeo, né? Vocês vão verificar os vários comportamentos que os bichinhos têm, né? Então, com a leitura do livro, a gente entende que o comportamento de uma pessoa interfere diretamente no comportamento de outra, né? Pois quando nos relacionamos uns com os outros, compartilhamos tanto coisas boas quanto coisas ruins, né? Então, assim, precisamos cuidar do nosso comportamento, né, constantemente, para nos aliviarmos diariamente, a fim de melhorarmos cada dia como seres humanos, tá? Então, por isso que o nosso comportamento também é influenciador, né? Então, às vezes, a forma como a gente comporta pode influenciar um irmãozinho ou outra pessoa que está próximo de você, né? Então, por isso que tem essa importância o comportamento, tá? Então, ou seja, influencia também o comportamento de outras pessoas. Então, qual que é o segredo, qual que é a melhor coisa a se fazer, né? A gente sempre está o quê? Praticando o bem, né? Fazendo as coisas certas. E aí, a gente vai estar influenciando positivamente a outra pessoa, tá bom? Então, façam a leitura do livro, depois vocês assistam, né, na verdade, a leitura do livro, depois vocês avaliem como é o comportamento de vocês, tá bom? Se tem alguma coisa parecida com o que a contadora de história leu lá no livro, tá bom? Então vamos lá. Agora a gente vai falar sobre. Semana passada a gente falou também, né, sobre anedotas, né? E hoje nós vamos falar também sobre piada, tá? A piada, ela é o quê? Ela é um gênero textual, sabia? E assim, uma das principais características desse gênero textual é o seguinte, ó, tá vendo aqui? A, B e C. É uma breve história, tá? O final surpreende e provoca risos em quem ouve, né? Geralmente a piada, ela, para ser uma boa piada, ela tem que ser engraçada, né? Leva a gente a risada, tá? Depois, uma outra característica da piada é porque ela é o quê? Direta e objetiva, tá? Então, ao contrário da anedota, que possui um duplo sentido, né? E uma história, às vezes, não tão longa, né? Mas uma história que tenha esse duplo sentido. Na piada, não. A piada, ela já tem o objetivo, ela é objetiva e direta, tá? E aqui a outra característica da piada é porque ela serve para o quê? Para descontrair, tá? Situações do cotidiano, né? Então a piada ela serve para descontrair, né? Vamos ler aqui essa piada, ó. O menino e o presente de aniversário. O menino chega em casa perto de seu aniversário e diz: Pai, tenho uma notícia para você. O que é? Pergunta o pai. Você não me prometeu uma bicicleta se eu tirasse 10 em língua portuguesa? Aí o pai responde: Sim, meu filho. Então, se deu bem, economizou um dinheirão, né? Então, o que, que vocês acham que o pai quis dizer aí, né? Ó, o título da piada é qual? Né? A gente já vê aqui no início o título da piada, aqui, ó. O menino e o presente de aniversário, né? E o que o pai do menino prometeu para ele, né? Vamos interpretar aí essa piada. O pai prometeu o quê? Uma bicicleta, não foi? Aqui, ó. Prometeu uma bicicleta, tá? E de acordo com o menino, por que o pai economizou? Por que vocês acham que o pai economizou o dinheiro, né? Ele falou que se ele tirasse 10 em português, né? Então o pai economizou o dinheiro porque ele não conseguiu tirar o nota 10, não é verdade?
Então, essa foi a piada aqui do menino e o presente de aniversário, tá? Depois a gente, lá nas atividades que vocês vão fazer, nós vamos falar sobre unidades de medidas padronizadas, né? Padronizadas quer dizer que segue um padrão, tem instrumentos aqui, tá vendo? Para medir os comprimentos, tá? A não padronizada, vocês lembram? Às vezes a gente pode medir algum lugar, alguma coisa por palmo, né? Quantos palmos tem por passo, né? Então, essas aqui são padronizadas, né? Então, geralmente com a régua, né? Ó, a gente utiliza a régua, ou então um outro instrumento de medição. Eu tenho aqui, porque às vezes eu faço muita compra pela internet, e às vezes a gente tem que tirar a medida para saber se vai servir ou não aquela roupa, né? Então, lá tem quanto que mede, né? O tamanho, e aí eu, às vezes, tiro minha medida para saber se vai servir ou não, tá? Tá vendo tanto que é útil? Então, as unidades de medida padronizadas, eu tenho aqui a régua. Geralmente, essas réguas aí da gente, nossa, né, que a gente estuda, tem 30 centímetros, tá? Lembra quantos centímetros tem um metro? Um metro tem 100, né? 100 centímetros. Só que essa nossa reguinha aqui tem 30, geralmente, tá? Tem 30 centímetros. Então, vamos lá, ó. Vocês estão observando aí essa imagem, ó, instrumentos para medir. A régua, como eu mostrei agora, né? Aí tem a fita métrica, geralmente é utilizado pelas costureiras, né? Ou em casa a gente utiliza dessa forma que eu falei para vocês, né? Que é pra gente, quando a gente for comprar alguma coisa, a gente saber se vai caber ou não, né? E essa aqui é a trena, né? Que utiliza na construção civil. E essa aqui também. Não, essa aqui não é a trena. Vamos ver aqui então, ó. Percebam que nessa imagem aparecem alguns instrumentos de medida e comprimento. Quais são? Aí tá lá, ó, a régua escolar, a fita métrica, né? O metro articulado e a trena, tá? Nós utilizamos esses instrumentos de medida, de comprimento, de acordo com cada situação e coisas que precisamos medir. Ou seja, saber o comprimento delas. Por exemplo, para medirmos o caderno, o livro, o celular, um lápis de escrever, né? É melhor a gente utilizar o que? A régua, porque ela tem 30 centímetros e ela consegue medir esses instrumentos menores, tá? E na loja de tecido, o vendedor geralmente utiliza o quê? Né? A fita métrica. A fita métrica ela tem 1,5 m. Ela tem 1,5 m, então ele consegue medir de 1,5 m, 1,5 m o tecido, né? Ou quanto o cliente quiser, né? Por exemplo, se ele quiser só meio metro, né? De tecido, então dá para ele medir por essa fita métrica, tá bom? Na construção civil, né, construir ao mesmo tempo reformar casas, prédios, geralmente utiliza a trena para realizar as medições na altura e largura das paredes. Tá vendo a trena aqui? Essa aqui, ó, é a trena, tá bom? Aí você estica e vai medindo ela, ela geralmente é meia de não é um ferro, é um material que ele é de aço mais durinho, mas ele é flexível, sabe? Quem já viu uma trena aí? E o metro articulado é esse aqui, né? Quadradinho, que aí você utiliza também na construção civil, tá bom? Então, essas são as unidades de medidas padronizadas. Ó, vamos para as atividades, então? Vou abrir aqui o documento das atividades, que eu acho que fica melhor, tá? Pra gente. E aí vocês vão fazer aí a atividade do dia. Hoje é dia 14, né? E nós temos essa atividade aqui, ó. Primeiro, para medir comprimentos, usamos instrumentos de medida, como, por exemplo, régua, fita métrica, trena. E em casa, né, vocês vão fazer o seguinte, ó. Meça os comprimentos indicados na tabela abaixo, tá? Para vocês medirem aqui o que está pedindo nessa tabela, tá bom? Preencha a tabela com os dados coletados
indique se utilizou régua ou trena, tá? Vocês provavelmente vai ter a régua aí, né? Mas se tiver a outro tipo de material para medir, pode medir também, tá? Então, vamos lá, o comprimento do celular. Então, vocês vão aí, pegam o celular aí que vocês utilizam, se é da mamãe, do papai, e geralmente eu gosto já de pôr aqui no zero, né? Que ele já conta certinho centímetros. Então, vocês põem aqui e vai medir no final até quando vai. Ó, o meu tem 15 centímetros, tá? Então, aí vocês vão colocar aqui no resultado quantos centímetros tem o de vocês, tá? Coloquem aqui, por exemplo, 15, né? Centímetros. E escreva, pode escrever, não tem problema, tá? E aí vocês escrevem o resultado. Foi o quê? Régua ou trena, né? Aí vocês marquem aqui. Se for régua, vocês colocam aqui o xizinho. Se foi trena, coloca o xizinho aqui na trena, tá? Ou se foi outra coisa, vocês escrevem aqui, ó. Por exemplo, fita métrica, se você tiver aí, né? Tá bom? E vocês vão fazer com todos, ó. A altura da porta, tá? A altura da porta, acho que vai precisar de ajuda de alguém, né? Porque a porta é um pouco alta para vocês, né? Então, vocês vão medindo. Se for com a régua, vai ter vários, vai ter que ir de 30 em 30, né? Aí depois você tem que fazer a soma, tá bom? Comprimento do lápis, esse é tranquilo também, dá para vocês colocarem o lápis na régua aqui, né? E medir. Comprimento da sala, comprimento do apontador de lápis e a altura da janela, tá? Temos aí essa missão para vocês fazerem a atividade, tá bom? Então, depois vocês vão responder essa aqui, ó. Você mediu sua altura com régua ou com a trena? Por quê, tá? Então, vocês podem também fazer assim, ficar na parede, né? E aí medir na parede com a régua ou o que vocês tiver aí o trena, tá? Como que vocês mediu? Aí a pergunta é essa, você mediu sua altura com régua ou com trena, tá? Por quê, né? Então, se tiver... Ah, porque eu tinha em casa, né? Então, vocês respondam o porquê mesmo, tá? A B, a régua é um bom instrumento para medir a altura da porta. Por quê? Tá? Respondam aí. Tudo pessoal, vocês estão vendo, né? A resposta. As portas de nossas casas medem geralmente 2,10, né? 2 metros e 10 centímetros, tá? Existem jogadores de basquete que chegam a medir mais que 2,15, né? Muito alto, maior que a porta, né? 2 metros e 15 de altura. Como eles devem passar por uma porta dessas? Então, imagine aí como eles vão passar por essa porta, tá? Quantos centímetros de diferença? Quantos centímetros de diferença? Cadê? Quantos centímetros de diferença há entre uma porta e um jogador de basquete, tá? Então, é só fazer aqui a continha aqui, quanto de diferença vai ter entre o jogador e a porta, tá? Aqui vocês vão ler essa piada, tá? Para alguém aí da casa de vocês, tá? Ó, lê a piada a seguir para alguém da sua casa em voz alta, tá? Aí depois você conversa com essa pessoa sobre o que ela entendeu da piada, se ela gostou da piada, tá bom? E depois vocês vão fazer essas atividades aqui, ó. Separa as sílabas dessas palavras, tá bom? Então, vocês vão separar. E aqui embaixo, no quadro, ó, vocês vão marcar com X a classificação das palavras quanto ao número de sílabas, lembram? Monossílaba, uma sílaba, dissílaba, 2, trissílaba, 3 e polissílaba, 4, né? Então, vocês já vão ter separado elas, né? Na número 2. E aí fica mais fácil vocês contar, tá certo? E aí vocês vão marcar o quê? Só com X aqui. Se ela for monossílaba, aí vocês vêm aqui e põem o X aqui. Ah, ela é monossílaba. Se ela não for, aí vocês põem aqui dissílaba, né? Então, vocês vão marcar o X em qual for a quantidade de sílabas, tá certo? Então, essa é a atividade de hoje. Vocês façam. Depois fala se vocês gostou da nossa aula de hoje sobre comprimentos de medida, tá? Sobre piada. Então, por hoje é só. Fiquem com Deus e até amanhã, tá bom?